Glória a Deus. Abra sua Bíblia na terceira epístola de João. Terceira epístola de João. A terceira epístola de João é uma epístola de capítulo único. Por isso nós só vamos encontrar os versículos descritos nela. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Vamos ler até o 5. Diz assim: o presbítero, no caso é quem está escrevendo a epístola, né? É assim que João se identifica aqui. Ele está se identificando e identificando para quem ele está escrevendo. Então, o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior prazer do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Amém. Nós estamos estudando sobre o que é andar na verdade. Andar na verdade tem a ver com a sinceridade, a transparência, a autenticidade daquilo que somos. Porque, como nós aprendemos no estudo anterior, essa é a segunda parte, né? Esperamos concluir hoje. Nós vimos que a nossa sociedade, ela tem caminhado muito na direção dos filtros, das aparências. E nós aprendemos, quando começamos esse estudo, por exemplo, a origem da palavra, né, ou do termo sincero, né? Nós aprendemos que a palavra sincero vem da expressão sincera, que, se a gente fosse traduzir, né, para o nosso idioma, seria literalmente sem cera. E por que sincera ou sem cera? O que é que tem a ver com sincero? Porque vou falar rapidinho, porque a gente já estudou isso, e para não ficar repetindo muito, mas como tem gente que não estava aqui no primeiro momento, quando se confeccionavam vasos de barro para serem comercializados nos mercados, às vezes acontecia do barro não estar devidamente peneirado, e às vezes escapava uma pedrinha, alguma coisa, ou então se colocava, assim que se tirava o vaso, né, das rodas, colocava logo no fogo sem respeitar o tempo necessário. E o que acontecia? Em algumas situações, quando o vaso era tirado do forno, porque depois de ser manipulado ou manuseado ia falar alfareiro, né? Mas aqui é oleiro, alfareiro é na Argentina. Depois do oleiro manipular, ele tinha que colocar o vaso no forno, e o vaso saía pronto para a utilidade que o dono quisesse lhe dar. Mas o que acontece? Algumas vezes o vaso saía com rachaduras do forno. E o que acontece? O oleiro que ia comercializar, né, ou a pessoa que comprava o vaso do oleiro, disse: não, me dá esse vaso mesmo que tem essas fissuras, que eu dou um jeito de vender. Então, ele acabava saindo mais barato, porque quem pegasse aquele vaso para vendê-lo no mercado, derretia a cera
e colocava uma camada de cera sobre aquele vaso. Por quê? Porque a cera cobria aquelas rachaduras. Então ele cobria o vaso com cera, né? Normalmente colocava algum corante ali para mudar a tonalidade. E o que acontece? Quando alguém comprava o vaso com cera, muitas vezes estava comprando o que nós chamamos de gato por lebre, né? Porque estava vendo um vaso muito bonito, muito bem acabado, porque a cera permite aquele acabamento fino, só que na verdade a cera estava escondendo um monte de imperfeições. E o que acontece? A pessoa sem experiência comprava o vaso daquela maneira, e se de repente colocasse o vaso, ele ficasse no sol, ou trabalhasse com algum produto quente, né, aquilo fazia com que a cera derretesse e toda aquela beleza, todo aquele encanto desaparecia quando as imperfeições se tornavam aparentes. O que acontece? Então, às vezes, quem ia para o mercado e estava negociando com o vendedor dizia: esse vaso aqui é mais caro, ou esse jarro é mais caro. Aí por quê? Porque esse aqui é sincera. E daí veio a expressão sincero, porque sincero tem a ver com autenticidade, com aquilo que é real, com aquilo que bate com as informações, que era diferente do que acontecia, né? A pessoa comprava um vaso com cera, e aí o vendedor dizia: não, esse aqui foi muito bem feito, o oleiro era muito profissional e tal, mas quando ele levava para casa, quando a cera se derretia, ou quando algum objeto pontiagudo marcava, se percebia que o vaso não era como foi apresentado. A informação não condizia com a realidade. O texto de 3 João exalta esse aspecto. Andar na verdade tem a ver com sinceridade. E a razão porque João, você sabe que quando João escreve essa carta, provavelmente, porque a gente nunca pode dizer com certeza o que a Bíblia não diz com clareza, mas a gente sabe que João tá velhinho quando ele escreve essa 3ª epístola, e João foi o único dos apóstolos que não morreu de morte matada, né, como se diz aqui no Nordeste. João não foi martirizado, diferente de Tiago, que foi morto à espada, Paulo, que foi decapitado, Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, André, que foi crucificado numa cruz em forma de X. Pedro não foi martirizado, Pedro morreu de morte morrida, como a gente diz, né? Pedro ficou velhinho. Claro que essas informações não estão na Bíblia, essas que eu estou te falando aqui estão na tradição, né, nos registros históricos, e a tradição diz que João morreu velhinho, cuidou de Maria para cumprir aquela missão que Jesus entregou para ele quando ele estava ao pé da cruz. Lembra que estava Maria e estava João. João era bem novinho, para quem não sabe, no tempo em que ele era discípulo juntamente com os 11, João era bem novinho. Inclusive, isso explica o fato de João reclinar a cabeça no peito de Jesus. É porque ele era, há quem diga que ele era praticamente um adolescente. Sabe-se que João era muito jovenzinho. E o que acontece? João recebeu a incumbência de tomar conta de Maria, né, quando Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho, né, eis aí a tua mãe. Para João, o que é que Jesus estava dizendo? Jesus estava colocando Maria aos cuidados de João. E a tradição diz que João cuidou de Maria na velhice, né? Ela teria morrido em Éfeso, inclusive tem lá, né, a casa onde eles dizem que foi a casa de Maria até hoje, lá na Turquia, na parte antiga. Mas o que eu quero dizer? Como João não foi martirizado, Jesus não permitiu que ele tivesse uma morte trágica. João ficou velho e a sua velhice ele esteve atuante
na igreja primitiva. O contexto do terceiro livro de João, nós aprendemos isso. Nesse contexto, os ministros daquela época, eles ficavam fixos, mas nunca era por muito tempo. Por quê? Porque a igreja estava em expansão, e o que acontece? Esses líderes precisavam visitar outros trabalhos. Então, era comum, nesse tempo, que algumas famílias específicas, famílias que tinham uma condição social mais abastada, ou seja, pessoas que tinham mais recursos, eles davam suporte aos ministros. De que forma? Muitas vezes concedendo hospedagem e ajudando financeiramente com as despesas de deslocamento. Por que eu estou falando isso? Porque é nesse contexto que aparece Gaio. Gaio era esse tipo de crente, um homem que ajudava a obra de Deus. E quando o apóstolo João, e a Bíblia diz que João é conhecido como o apóstolo do amor, João estava entre, dá para a gente falar, isso que eu vou falar, dá até para a gente falar com segurança, João era o apóstolo que tinha mais intimidade com Jesus. Você sabe que, dependendo da circunstância, Jesus, ele contava com 70 discípulos para evangelizar as cidades. Quando ele falou assim, a seara é grande, os ceifeiros ou trabalhadores do campo, da seara, são poucos. Quando ele diz isso, ele tinha 70 discípulos à sua disposição, e ele os manda de 2 em 2 evangelizar a cidade. Quando o ministério de Jesus exige um comprometimento maior, aí já não são 70 discípulos, porque você sabe que os 12 não eram os únicos. Os 12 compunham aquele colegiado mais fechado, aquele grupo mais próximo de Jesus. Haviam outros discípulos. Por exemplo, lembra quando, lá em Atos dos Apóstolos, quando a igreja não, porque a igreja foi fundada só no capítulo 2, isso acontece no capítulo 1, eles entendem que alguém precisava tomar o lugar de Judas Iscariotes, então eles colocam uma lista de requisitos, e haviam lá 2 candidatos que preenchiam esses requisitos, quem ganhou foi Matias. E de que grupo Matias pertencia? Provavelmente Matias e o seu companheiro estavam no grupo dos 70, que parece estar lá em Lucas capítulo 12, se não me falha a memória. Mas quando se fala dos mais chegados, são 12. Dentre os 12, nem todos têm o mesmo nível de comunhão, nem todos têm o mesmo nível de intimidade. Mas por que, pastor? Porque Jesus tem filhos prediletos? Porque Jesus tem favoritos? Não. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, e fazer acepção é preferir uns em detrimento de outros, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Mas no que diz respeito a relacionamento, o que vai determinar o nível de relacionamento que eu tenho com Deus é a maneira como eu me relaciono com Ele. Como assim, pastor? Para salvar, não tem privilegiado. Para salvar, Deus salva todo mundo igual, o critério é o mesmo. Agora, para desfrutar de intimidade, para viver experiências mais profundas, aí depende de quem quer. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quanto mais a gente se chega, mais Deus se chega a nós. Glória a Deus. Mas o que é que isso tem a ver com Gaio? Vamos entender. Então, entre os 12, haviam
3 discípulos que eram mais íntimos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Mas mesmo, somente Pedro, Tiago e João viveram experiências que os demais não viveram. Eram 12, escolhidos pessoalmente por Jesus. Mas, por exemplo, quando foi para ver Jesus transfigurado, não foram os 12 que viram. A Bíblia diz que ele chamou apenas Pedro, Tiago e João. Quando foi para ressuscitar a filha de Jairo, Jesus caminhava com os 12. Mas quando ele chega na casa de Jairo, que a menina está morta, e está lá o velório rolando, ele manda sair todo mundo, e a Bíblia diz que ele não permitiu que ninguém entrasse na casa, a não ser os pais da menina e Pedro, Tiago e João. Por que ele não permitiu os demais? Porque vai do nível de aproximação. Quem se aproxima mais, vê o que os demais não veem. Quem se aproxima mais, participa de coisas que os demais não participam. 9 ficaram sabendo do milagre, mas só 3 participaram do milagre junto com ele. Glória a Deus. Eu gosto de falar disso. Por exemplo, quando é para agonizar lá no Getsêmani, sabendo que iria enfrentar a cruz, Jesus convidou seus mais chegados para orar com ele. Só que ele não convida os 12. Ele chamou só Pedro, Tiago e João e disse assim: fiquem aqui e velem comigo. Ainda que depois pegou eles dormindo, caíram no sono, mas isso revela que dentre aqueles 12 haviam 3 mais chegados. E em meio aos 3, a Bíblia diz que João se destacava no que diz respeito à intimidade. Por exemplo, quando Jesus diz que alguém iria traí-lo, a Bíblia diz que quando Jesus faz essa declaração, João estava reclinado, no peito dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. João capítulo 13. Vê que coisa interessante. Esse texto eu quero ler com vocês, porque às vezes a gente lê e nunca presta muito atenção na cena aqui. Estou falando de João como um discípulo mais íntimo, mais chegado. Capítulo 13, versículo 21. Tendo dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, a quem Jesus amava, sabe-se que ele está falando de João aqui, estava reclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Vamos imaginar essa cena aqui? Você sabe que naquele tempo as mesas, elas tinham no máximo 2 palmos de altura do chão. Então não se usava cadeira, eles usavam no máximo uma almofada, e reclinavam, com o quadril no chão, apoiavam o cotovelo, tipo como aqui está a mesa, eles estão apoiados e estão lá comendo e tal. E, inclusive isso explica o fato de João reclinar a cabeça no peito de Jesus. Então quando Jesus diz: um de vocês vai me trair, aí isso gerou maior burburinho, um olhando para o outro: quem será, quem será, quem será? Pedro era esperto, percebendo que João é muito próximo de Jesus, a Bíblia diz que Pedro fez sinal para João, como quem diz assim: pergunta para ele quem A Bíblia diz isso. Então Simão Pedro
fez sinal a este que estava reclinado no peito de Jesus, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe, aqui é Pedro perguntando, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então você está percebendo que Jesus faz uma declaração, ninguém ousa perguntar. Mas Pedro percebe, se João perguntar, ele diz a João. E ele faz sinal para João dizendo, pergunta quem é. João, reclinando-se sobre o peito, perguntou, Senhor, quem é? A Bíblia diz que Jesus disse a João, é aquele a quem eu der o bocado molhado. Então, você percebe que, inclusive, isso explica, por exemplo, o nível de confiança que Jesus tinha em João. Você sabe que quando Jesus foi crucificado, todo mundo correu. Todos os seus discípulos. Judas traiu, os demais correram mesmo da parada. Pedro começou seguindo de longe, mas terminou negando. O único que permaneceu ao pé da cruz foi João. E Jesus deu a João essa responsabilidade de cuidar de Maria como se ela fosse a sua mãe. E João cumpriu isso muito bem. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? E o que é que isso tem a ver com o que a gente está estudando? João, por ser um discípulo muito íntimo de Jesus, eu penso, preste atenção, porque alguém disse uma vez o seguinte, toda crítica, e nunca esqueça isso, toda crítica, ela tem o peso e o tamanho de quem a faz. Como assim, pastor? É simples. O dia que você souber que tem alguém lhe criticando, procure saber quem está lhe criticando. Mas não é para você correr atrás, não é para você tirar satisfação, nem para escrever um desabafo na rede social, se justificar. Não perca tempo com isso não. Apenas porque dependendo de quem está fazendo a crítica, você vai fazer uma reflexão. Quando quem nos critica é alguém que tem peso, e quando eu falo de peso, eu falo de alguém cuja vida inspira, alguém cuja vida é um exemplo, alguém cuja vida é uma referência. Quando é alguém assim que está nos criticando, vale muito a pena nós fazermos uma avaliação sobre como nós estamos e o que podemos melhorar. Porque se quem está criticando é alguém de peso espiritual, é alguém cuja vida é respaldada pela palavra, o que essa pessoa diz tem relevância. Agora, quando nós recebemos uma crítica de alguém que você percebe que não tem o mínimo de firmeza espiritual, o mínimo de maturidade, o mínimo de peso, o que eu quero dizer com isso? Não vale a pena você se desgastar. Por quê? Porque a crítica tem o peso e o tamanho de quem a faz. Quando alguém está criticando é uma pessoa que muitas vezes não sabe nada da vida, não perca seu tempo, Há quem diga o seguinte, que o maduro, a regra para o crente maduro é não se ofenda, não ofenda, não se ofenda e não se defenda, porque o tempo revela tudo. Agora, se quem está criticando é
nada mais, nada menos do que o apóstolo João. Aí, quem está criticando é alguém assim com Jesus. Você sabe que tem coisas da vida de João que são extraordinárias, coisas que inclusive nem estão na Bíblia, né? Por exemplo, o imperador, você sabe que João foi parar na ilha de Patmos, porque o imperador romano Domiciano tentou matar João, cozinhando ele em óleo quente, e ele ficou lá um tempão, né, no tacho de azeite, e depois de horas, João saiu lá, o velhinho saiu lá inteirinho. Domiciano não sabia onde estava entrando, ó. Não sabia que João era assim com Jesus. Ele ficou com... Isso não está na Bíblia, eu sei disso, mas está na história, isso é registro histórico. Domiciano, com tanto ódio, disse assim: tudo bem, não posso te matar, então vou te isolar. E mandou João lá para Patmos, achando que João ia ficar lá isolado, esquecido, abandonado. Olha, bobão, não sabia quem era assim com João. Está lá João sozinho em Patmos, parece que vai morrer abandonado, escanteado, isolado, inútil, sem igreja para cuidar, na Alcatraz da época, né? Que os mais antigos devem lembrar que Alcatraz era uma ilha-prisão, que tem ainda, né, lá nos Estados Unidos, só que está desativada. Patmos era uma espécie de ilha-prisão, era para lá que eles mandavam os bandidos, e muita gente morria até porque tinha muito animal feroz lá. Quero ver o que é que João vai fazer em Patmos. João tem intimidade com Jesus. Num dia de domingo, Jesus olhou assim e disse: eu vou chegar lá junto do meu amigo. Num dia de domingo, está lá João ouvindo uma voz como de muitas águas. Quando ele vira para ver que voz era aquela, ele cai prostrado, e ele viu um semelhante ao Filho do Homem, vestido de branco, com um cinto pelo peito de ouro, os cabelos e a cabeça como uma branca lã, o rosto brilhando como o sol ao meio-dia, os pés como latão, né, refinado no fogo. Da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, os olhos como chama de fogo. João, quando viu, caiu por terra. Ele não sabia que era Jesus, porque ele diz: eu vi um semelhante. Se ele diz que era parecido, é porque ele não tinha certeza que era, mas logo depois ele teve certeza, porque ele sentiu aquela mão tocando nele, dizendo: João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia. O que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos, sempre a mim tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é João. Então o que é que eu quero dizer? Se João, ele está falando bem de alguém, então é porque não tem como essa pessoa que João está falando bem ser gente ruim. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente precisa aprender a olhar para a nossa vida a partir da lente da palavra de Deus. Às vezes você vai ver pessoas que se entristecem, que desanimam, que largam tudo e tal. Por quê? Por causa do que ouviram de outras pessoas. E deixa eu falar uma coisa: todo mundo aqui está sujeito a isso, gente. Agora, quando a gente sabe o que a palavra diz de nós, é isso que eu estou dizendo, porque quando você vê o apóstolo João elogiar alguém como Gaio, já imaginou João dizer assim: muito me alegrei quando os irmãos vieram, melhor dizendo, e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Olha a introdução da carta, como ele diz, né? O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. É muita moral, gente. Ninguém mais, ninguém menos do que João, o homem da comunhão profunda com Jesus. O que é que João diz de Gaio?
João diz que eu amo esse camarada. Aí o que é interessante? Quais são as virtudes que aparecem em Gaio para João dizer assim, a quem na verdade eu amo? Quase que eu dizia uma coisa que eu não falei, né? Quase que eu dizia, que era como se João dissesse assim, Gaio, tu é o cara, meu irmão. Tu é top demais. Eu me alegrei quando os irmãos falam da tua verdade. Entenda, gente. Preste atenção aqui. Por que eu estou falando isso? Porque se isso chama a atenção de João, eu estou dizendo que eu tive vontade de dizer, mas não disse que falei, entendeu? Então, se isso aqui chama a atenção de João, que era alguém do círculo íntimo de Jesus, o que é que deve levar a gente a refletir? Qual é a grande virtude que havia em Gaio para João falar tão bem dele? É porque Gaio era um profeta? É porque Gaio era alguém usado na libertação? É porque Gaio era usado na cura divina? E, gente, tudo isso é coisa boa, né? Profetizar, ser usado para curar, isso é uma bênção. Só que isso não tem nada a ver com caráter. Porque dons tem a ver com aquilo que você tem e eu tenho. Tem a ver com aquilo que temos. Por isso que a palavra é dom. Porque é um presente que a gente recebe sem merecer. E é nosso temporariamente. Mas o dom não tem a ver com aquilo que a gente é. A igreja de Corinto tinha todos. Mas o que eles eram? Carnais e imaturos, meninos. Gaio não é exaltado por aquilo que ele tem, ainda que se Gaio profetizasse ou fosse usado nos sinais, era uma maravilha, mas não é isso. Não é isso que desperta a atenção de João para elogiá-lo por carta. Diga-se de passagem, elogiá-lo publicamente, porque você sabe que as cartas que eram dirigidas às igrejas, ou às pessoas, elas eram lidas, né, onde elas circulavam entre as igrejas. E a gente está falando disso mais de 2000 anos depois. Gaio está sendo elogiado aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Por quê? Porque ele era um homem, um crente sincero. Todo mundo falava, esse cabra, ele é sincero, ele anda na verdade, é do jeito que ele diz. E a Bíblia diz, olha o que João diz, tu procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Em outras palavras, Gaio, todo mundo fala da tua conduta. Todo mundo fala bem de ti, de que tu corta certo, de que tu anda direito. Não é só com teus irmãos da igreja, não. Os de fora também falam do teu caráter, também falam que tu anda direito. Isso aqui fica como reflexão, né? Se João me conhecesse como conhecia Gaio, será que ele diria a mesma coisa de mim? Será que João falaria as mesmas palavras? Bom, isso é uma reflexão. Nós aprendemos ainda, a gente falou foi um tempão, né, de João e de Gaio, mas nós aprendemos ainda no estudo anterior, que muitas pessoas que sabem que a nossa essência pode decepcionar alguém, preferem optar pelo disfarce. E o que eu costumo dizer o seguinte, de vez em quando eu converso com a minha família, e eu digo o seguinte, muitas vezes, nós corremos o risco de querermos maquiar aquilo que na verdade somos para impressionar alguém. E isso é muito comum a gente fazer isso com a liderança.
Eu não quero demonstrar os meus defeitos para o meu líder, porque se o meu líder tiver um pensamento de me aproveitar de alguma forma, então ele tem que me ver, ele tem que ver todas as minhas virtudes. Eu já acho errado alguém se preocupar em demonstrar suas virtudes, porque a gente não precisa se preocupar em demonstrar, elas aparecem naturalmente. Só que eu também defendo que os nossos defeitos também precisam aparecer naturalmente. Porque, gente, veja só, eu vou explicar isso aqui de forma prática. Eu nunca tive problema, eu não falo isso aqui me colocando como uma referência, eu falo isso aqui por uma questão prática, por uma questão de inteligência. Se eu me preocupo em ocultar os meus defeitos e publicar ou demonstrar só as virtudes, sabe o que é que vai acontecer? Meus líderes vão criar uma expectativa aqui acerca de quem eu sou. Por quê? Porque os defeitos, eles estão maquiados, né? Não estão aparecendo, as virtudes estão muito bem evidenciadas, então isso acaba gerando uma expectativa de que o meu conceito está aqui. Mas na primeira circunstância inesperada, aquilo que está fora do roteiro, né? Porque às vezes acontece, eu vou receber o líder na minha casa, e aí eu faço tudo com excelência, eu contrato, eu posso usar todos os recursos, tem até o ChatGPT para me dar uma força, eu uso todos os recursos para aprontar tudo certinho, e aí fica tudo impecável. Só que a qualquer momento pode acontecer algo que não esteja no script, aquilo que não estava programado. Por exemplo, eu estou com o dedão do dedinho midinho do pé inflamado, aí chega o menino desatencioso e pum, dá um pisão. Nessas horas, gente, é que vai se revelar quem nós realmente somos. E aí o problema é que quando tem mais cera do que, na verdade, essência, vai saltar à vista algo que decepciona. Eu nunca me esqueci disso. Lá em Manaus, eu vi um obreiro contando de um pastor que ele precisava separar um diácono na congregação, e ele tinha dúvida entre 2 auxiliares que tinham lá, e ele orando, um trabalho assim bem delicado, ele disse: Senhor, não posso errar, né? Era uma situação que exigia um cuidado. Ele disse: eu não posso errar, não me deixa escolher o homem errado e tal. E aí ele orou e estava caminhando para a congregação, e ele encontra os 2 auxiliares, um na parte mais de baixo da escada que dava acesso ao templo, e o outro alguns passos à frente. E ele não disse que Deus falou com ele mandando ele fazer isso, mas ele disse que sentiu um impulso natural. E que quando ele... Isso aqui, gente, isso aqui não é regra, entendeu? Por favor, isso aqui é uma experiência particular de alguém. E aí ele conta que quando ele foi chegando na congregação, que ele foi apertar a mão do auxiliar, o primeiro impulso dele foi dar-lhe um pisão no pé do auxiliar. Pai do Senhor, querido, pastor, está cego. Ele disse: meu amado, me perdoe. Na hora ele entendeu: esse aqui não dá para ser diácono, não. Quando foi no segundo, ele pisou com mais força ainda. O irmão: amém, pastor, Pai do Senhor, está aprovado. Eu estou falando de algo que eu ouvi há 20 anos atrás. Nem dá para fazer isso hoje, né? Porque é capaz de dar danos morais, né? A gente está vivendo uma geração tão o quê? Tão sensível. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente se preocupa muito em demonstrar algo, sempre vai surgir
uma situação. E deixa eu falar uma coisa aqui, isso aqui, gente, não é autodefesa, porque eu nem preciso disso. Eu vou usar um exemplo bíblico, que é até melhor. Inclusive, olhando para a Bíblia, nós aprendemos que a falha que aparece no líder, ela revela o caráter do liderado. Como é que a gente conhece o bom filho? É quando ele tem um pai perfeito? Não. Você conhece um bom filho, muitas vezes, é quando o pai foi mau. Quem está entendendo diz amém. Mas enfim, então, voltando para esse princípio, quando eu me mostro como realmente eu sou, sem disfarces, o que acontece? Se eu demonstro, inclusive, os meus defeitos, então eu não vou criar expectativas, não. Por quê? Porque quem convive com a gente, eu já conheço os defeitos dele, eu já sei como ela é, eu sei que ela é assim, eu já conheço. Então, é muito mais fácil você conviver com alguém que você conhece as virtudes e conhece os defeitos. Porque quando você, gente, a pior coisa, já imaginou, às vezes, você sabe que eu tenho um perfil, na minha personalidade, eu sou muito brincalhão. Muito brincalhão. Então, o que acontece? Às vezes, minha esposa tem aquele cuidado, filho, tem cuidado, você sabe que nem todo mundo, né, é receptivo assim a brincadeira e tal. Mas o que acontece? Imagina você brinca com uma pessoa, a pessoa não gostou, mas ela ri para você, é verdade, mas por dentro ela está te odiando. Não é muito mais honesto você dizer assim, meu amigo, eu tenho trauma, eu não gosto dessa brincadeira, ou por alguma razão. É muito melhor. Por quê? Porque se você fez algo que a pessoa não gostou, a pessoa não demonstra para você que aquilo a incomodou, você vai continuar fazendo com naturalidade, a pessoa vai continuar se abusando com naturalidade. Daqui a pouco a pessoa vai achar você insuportável, só que você não é culpado. Por quê? Porque a pessoa colocou o disfarce da pessoa super agradável. Não tem aquela pessoa que ela, para ser agradável, ela não quer contrariar ninguém. E não tem, gente, biblicamente, não tem problema nenhum. Claro, não estou falando aqui de barraco, não estou falando aqui de baixaria, eu estou falando aqui de crente salvo, entendeu? E que se não recebeu educação doméstica, que pode acontecer, a gente lida com famílias de todo tipo de origem, então, coisas que eu não aprendi com meus pais, eu aprendi na igreja. Jesus ensina, teu irmão pecar contra ti, você não vai, né, fazer um escândalo. Não, você vai até ele e fala para ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Só que, gente, esse tipo de conduta está cada vez mais escassa. Sabe por quê? Porque as pessoas estão abandonando a virtude da sinceridade. Andar na verdade é apresentar a quem nos rodeia aquilo que verdadeiramente somos. É muito mais, gente, não é muito mais. Eu não vou citar nomes aqui, mas às vezes na família da gente a gente convive com pessoas que, quando chega na TPM, ficam altamente sensíveis. Então, não é muito melhor a pessoa dizer, não, vá para lá que hoje eu estou na TPM. Você já sabe que por uma questão de preservação da integridade física não deve se aproximar daquela pessoa. Agora a pessoa está lá indignada por dentro e está lá com um sorriso. Não, gente. Acho que às vezes a gente perde muito por conta disso, entendeu? Por tanta máscara, tanto disfarce. E aí nós vimos tantos disfarces, né? O disfarce da glória, baseado em 2 Coríntios 3:13, o disfarce da autoridade espiritual, né? Da pessoa que às vezes se reveste de uma autoridade espiritual para ocultar algo que é reprovável.
entendeu? O disfarce da conduta piedosa, a gente aprendeu isso também, né? A gente vai até soltar depois para quem quiser acompanhar em casa, no canal. A conduta piedosa, aquela pessoa que ela se reveste de uma camada de piedade, como quem diz: olha, deixa eu cuidar de você, você foi muito ferida, e tal. É nada, isso tudo é uma aparência. Às vezes a pessoa quer fomentar um veneno, entendeu? Às vezes a pessoa, por exemplo, não gosta de fulano, aí fulano, por alguma razão, foi ríspido contigo, porque, gente, um crente saudável, ele espalha cura. Crente saudável, ele espalha remédio. Ele é como uma árvore, né? Sua folha fica verde. Uma árvore saudável, até a folha dela serve para remédio. E o que é que um crente saudável faz? Ele se depara com um crente que está machucado, magoado, ofendido, brabo, com raiva, querendo arrebentar todo mundo. Ô, meu filho, venha cá. É assim mesmo, olhe, essas coisas acontecem. O que é que a Bíblia diz? Como é que a gente conheceria o caráter de José se não fosse através das falhas dos irmãos de José? E aí você vai vacinando, você vai, né? É o trabalho do bom samaritano. Ele não cura tudo, mas ele dá os primeiros socorros para o camarada não morrer. Agora o que que acontece? Aí tem uns que eles se disfarçam da piedade. Aí, por exemplo, tu está lá na comissão, tu está lá na congregação, e aí o dirigente da congregação precisou chamar a tua atenção, te corrigir, te dar um acocho, e aí tu se chateou. E não tem nada de errado em nós nos chatearmos quando somos corrigidos, porque a Bíblia diz que esse é o efeito da correção. Quando a gente é corrigido, a gente sente tristeza. E às vezes, no ato da correção, pode ter um agravante, a forma como a gente é corrigido, entendeu? Às vezes o pai da gente poderia resolver o assunto dando um carão, mas ele às vezes, além do carão, dá uma chinelada. Às vezes o pai da gente poderia resolver o problema com uma chinelada. Ele, além da chinelada, né, dá uma sessão de cinturão. E o que é que se entristece? Isso às vezes magoa. Acontece em todas as esferas de relacionamento. Mas o que é que acontece? Você vai ver a diferença de um crente saudável para um crente disfarçado de piedade. Esse é o problema, é porque normalmente quem se disfarça de piedade está doente, está enfermo, às vezes está podre e está destilando veneno. Só que ele não pode revelar isso, porque senão vai ficar muito feio, porque ele tem uma reputação, ele é muito conhecido. Então como é que ele chega em você? Você está lá, a dirigente do círculo de oração te corrigiu, ou a maestrina te corrigiu, ou o dirigente dos músicos te corrigiu. Eu não gostei da correção. Tudo bem, papai, você pode até não gostar da correção, mas a lógica, o que a minha inteligência me diz é que se tem alguém me corrigindo, é porque quer o meu bem. Porque eu não sou tão tapado ao ponto de acreditar que alguém está me corrigindo para eu ficar pior. Porque eu posso ter muitos defeitos, mas a inteligência que Deus me deu me diz que se tem alguém me corrigindo, é porque essa pessoa quer que eu melhore, quer que eu aperfeiçoe, quer que eu cresça na fé, quer que eu crie raízes, porque eu não conheço um pai ou uma mãe que corrige o filho para ele ficar pior. Não conheço. Se você conhece, depois me apresente, que eu quero ter o prazer de conhecer. Mas eu não conheço. Agora, por que eu estou dizendo isso? Eu não estou dizendo isso também que quem exerce liderança, seja na casa, na família, na escola, né, na igreja, eu não estou dizendo que não é porque a pessoa tem a intenção de me corrigir que ela tem o direito de corrigir de qualquer forma. Concordo com você. Porém, um crente saudável, o que é que ele vai fazer? Por exemplo, quando meu pai, às vezes, ele aplicava isso é ilustrativo. Quando meu pai às vezes resolvia o problema aplicando uma bezetacil, quando uma aspirina resolveria,
Você sabe que bezetacil fica doendo dias depois. E nesses dias que ficava... Isso é ilustrativo, gente, entendeu? O que eu estou dizendo é que às vezes meu pai aplicava uma medida que era além do necessário. E enquanto a gente ficava machucado, enquanto a gente está machucado, a gente fica frio no relacionamento. Eu já não queria falar com meu pai do mesmo jeito, já não queria estar perto demais. Por quê? Porque eu estava ferido, estava dolorido. Aí o que acontece? Só que minha mãe, por mais defeitos que ela tivesse, nesse aspecto, minha mãe sempre trabalhou para manter a saúde emocional da família. Quando minha mãe percebia que a gente já estava 3, 4 dias, às vezes nem correspondia, porque tu sabe, né? O pai da gente, né, arreia lenha na gente, aí depois, essa turma da velha guarda, gente, né, não era... Esse pessoal do tempo do meu pai, esse povo que foi formado, não era aquele pai que chegava e dizia: sente aqui, meu filho, olhe, papai se excedeu, perdoe papai. Isso nem existe no mundo dele. A forma do meu pai pedir perdão era, depois dele ter exagerado na medida, uns 3, 4 dias depois, ele: vamos comer uma pizza? Ou então soltava uma brincadeira para tentar descontrair. Só que às vezes a gente estava tão machucado que a gente segurava. Tipo assim, não, agora eu... Né, aquela coisa do ser humano, né, dentro da gente, não, eu vou ser ruim, eu vou ser ruim, eu vou ser ruim, eu vou ser ruim. Aí minha mãe, quando percebia isso, ela chegava junto e dizia: faço não. Aí começava. Lembre que... Aí começava a contar. Já viu aquela brincadeira, né? Que estava muito em evidência um dia desses, né? Quem ganhava material escolar todo ano deu um passo à frente, né? O pai... Aí pronto, a minha mãe vinha com esse negócio: seu pai não teve a origem que você teve, seu pai sofreu muito, seu pai foi... Aí minha mãe começava a falar dos traumas, né? Meu pai tinha sofrido um acidente, quase que morre, e ficou um mês inteiro internado, e isso trouxe uma sensibilidade muito grande nos... E tinha pouca... Aí minha mãe vinha, desconstruía tudo isso, como que dizia: não deixe seu coração criar ódio, não deixe seu coração criar mágoa, é seu pai, você tem que amar ele, entenda seu pai, perdoe seu pai. Aí mãe ia lá e... Porque é isso que um crente saudável faz. Deixa eu ser mais enfático aqui. Eu já falei isso outras vezes. Eu já falei isso aqui. Está em Provérbios, vou pedir aqui para o meu universitário consultar a referência. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tem coisas que não parecem tão graves. Obrigado, amigo. Mas, por exemplo, vamos imaginar que, eu vou citar um nome aqui fictício, que a irmã Joaquina, ela precisou ser corrigida pelo dirigente do grupo que ela faz parte. Aí o dirigente estava correto, precisava corrigir, só que o dirigente, sei lá, de repente falou com ela em público quando poderia ter chamado em particular e tal, e a intenção foi correta, mas a forma de corrigir não foi perfeita. Aí a irmã Joaquina ficou triste. Aí eu conheço a irmã Joaquina e conheço o líder dela. Se eu sou um crente saudável, eu vou chegar na irmã Joaquina e vou dizer assim: por que você não foi no ensaio? Não, porque eu estou triste e tal. Eu disse: que é isso? Levante a cabeça. Se ele lhe corrigiu, foi para o seu bem. E se ele se excedeu, o erro dele vai revelar quem é você, vai revelar o seu caráter. Porque você olha para os filhos de Noé, como é que você conhece o caráter de cada um? Você só vai conhecer o caráter de Sem, Cã e Jafé
quando Noé se excedeu, isso aqui não é um incentivo para ninguém errar, gente, não é isso. Aquilo aí não foi uma coisa planejada, aquilo foi uma fatalidade. Noé plantou uma vinha, a vinha deu uva, ele espremeu o vinho, espremeu a uva, fez vinho, bebeu, se excedeu, se embriagou, escândalo, ficou nu na tenda. O mais novo viu, saiu correndo para publicar a vergonha do pai para os seus irmãos. Os outros dois, Sem e Jafé, qual foi a reação? Opa, pai errou, pai se excedeu, mas não é dever nosso expor as falhas do nosso pai. Sem, pega um lençol aí, a gente caminha de costa, eu não quero nem ver, e vamos cobrir. Porque crente saudável, ele age assim, ele não age para inflamar. E deixa eu falar uma coisa, gente, se tem uma coisa na eternidade, que eu tenho certeza que eu vou catucar muito crente assim, dizendo, está vendo aí, vai ser no dia do grande trono branco, quando Jesus se assentar para julgar os ímpios, e a gente vai estar lá presenciando, ninguém vai estar sendo submetido ao julgamento do grande trono branco, porque o julgamento do grande trono branco é julgamento para os ímpios. Mas lá você vai ver que muita coisa que o povo dizia, isso não é nada demais, isso não é nada demais. Essa turma de site de fuxico, de divulgar escândalo, de ficar apontando erro de A e de B, né? como quem se apresenta como a perfeição. Normalmente é na vida dessas pessoas que você vê estourar os piores escândalos mais adiante. Porque Deus não chamou ninguém para publicar, para expor. Sabe por quê? Porque isso prejudica os relacionamentos na igreja. Aí está lá a irmã Joaquina ferida, porque o líder dela se excedeu. Aí eu chego para ela e digo assim, não, minha filha, é assim mesmo, levante a cabeça. Depois que você estiver melhor, aí você vai no seu dirigente e diga assim, olha, o senhor pode me corrigir, pode me chamar a atenção, agora faça isso à parte, porque eu sou tímida e tal. Diga o que tiver que dizer, mas não se ofenda, não saia do seu lugar. Porque a gente aconselha com a Bíblia, gente. O que é que a Bíblia diz? Levantando-se contra ti o espírito do governador, faz armá-lo e corre, é isso? O que é que a gente ensina? Levantando-se contra ti o espírito do governador, isso fala de quê? De perseguição, de afronta. E o que é que a Bíblia diz para a gente? Não deixes o teu lugar. Ai, irmã Joaquim. Aí tem os disfarçados de piedade. Chega assim, Joaquina, mulher, meu Deus, como é que alguém faz um negócio desse contigo? Tu és uma ovelha. Ai, meu Deus, olha, se eu pudesse. Meu irmão, tem cuidado com quem vem com esse tipo de conversa, porque vem disfarçado de piedade. Quem está entendendo diz amém. A pessoa pode chegar como a mãezona, como o paizão, mas não é a forma como a pessoa se apresenta, é o conteúdo que ela te apresenta. Porque eu já vi gente chegando assim, oh meu Deus, não precisava disso, rapaz, isso acontece, né? Não tem porquê, e não, o pastor podia fechar os olhos para isso aqui e tal. Eu já vi muito acontecer. Mas quem é sincero vai dizer o que eu e você precisamos ouvir, custe o que custar, doa em quem doer. E aí é que está o perigo. O que acontece? A irmã Joaquina está triste. Eu tenho duas opções. Eu posso chegar com remédio para que não haja um afastamento dela com o seu líder, ou eu posso chegar e jogar um venenozinho e dizer assim, não, realmente você é uma vítima, ele é um bruto, é um cavalo, é um animal e tal, e não sei o quê. E aí o que é que eu faço?
eu semeio uma discórdia que afasta aquela pessoa de outro irmão. Agora, sabe onde é que está o perigo nisso? E aqui é que está o detalhe. É que, aos olhos de Deus, essa atitude, ela é mais grave do que dar um tiro na cabeça de um inocente. Sabia disso? Provérbios 6:16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Então ele está falando de 6 coisas que Deus detesta, mas a 7ª ele abomina, ou seja, a 7ª coisa é pior do que as 6 que são citadas. E o que são essas 6 coisas que o Senhor aborrece? Olhos altivos, né? É quem olha para você com arrogância, né? Como quem está em cima e vê você como quem está embaixo. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras. Essa é a 6ª. E a 7ª, qual é a 7ª ação que o Senhor abomina? É daquele que semeia contenda entre os irmãos. Tu está entendendo que você semear um atrito, uma discórdia, você semear com uma palavra, com uma ação, qualquer coisa, que o resultado disso é gerar um afastamento entre irmãos. A Bíblia diz que esse tipo de ação é pior do que derramar sangue inocente. Eu tenho um amigo, que uma vez eu estava muito triste, porque eu ouvi que tinha surgido um comentário a meu respeito, numa situação da minha juventude, e aí eu fui perguntar a ele, disse: amigão, é verdade que disseram isso? Ele olhou para mim e disse assim, ainda hoje ele é um grande amigo meu, ele fez assim: negão, não vale nem a pena eu te dizer, porque se eu te disser isso só vai te ferir, te machucar. Deixa quieto, vamos orar, vamos para frente e vai passar. Para mim, aquela foi uma das maiores demonstrações de amor e de cuidado que eu poderia ter de um amigo, porque ele sabia que eu estava ferido. Se ele dissesse: é verdade, fulano disse isso e isso de tu, se ele tivesse falado aquilo naquela hora, meu primeiro impulso seria tomar satisfação com fulano. Aí ele disse: não vale nem a pena eu te contar, não vale nem a pena tu saber, deixa quieto, Deus vai falar por ti. O que aconteceu? O tempo passou, lá na frente a pessoa viu que estava equivocada, e o que acontece? Depois Deus reverteu a situação, simplesmente por quê? Porque teve alguém que disse, esse meu amigo, ele pensou, se eu falar isso para André, isso vai gerar um atrito entre André e fulano, isso não é bom. Amigão, deixa isso para lá. Mas o que acontece? Qual é a primeira reação da gente? Não, se você é meu amigo, você tem que me dizer. Entenda que às vezes a gente é amigo, mas se a gente sabe que aquela informação vai gerar um afastamento, uma contenda, um atrito, é melhor a gente calar e dizer assim: vou ficar calado, mas não é porque eu não confio em você, vou ficar calado para o teu bem, porque Deus não chamou a gente para semear contenda entre ninguém. Ao contrário, Deus chamou a gente, não foi para criar muro, Deus chamou a gente para estabelecer ponte. Agora a gente tem que ter cuidado, é com quem vem disfarçado de piedoso,
mas na verdade está querendo distanciar a gente dos irmãos da gente. Quem entendeu isso, diga amém. Isso acontece, já fechei a Bíblia para a gente entender que está terminando, né? Mas só para um exemplo clássico aqui, só para terminar mesmo assim, agora a Vera, né? Como se diz. Quando um homem mal intencionado quer destruir o casamento de uma mulher, sabe o que ele faz? Ele se aproxima dessa mulher com a melhor das intenções, demonstrando cuidado, preocupação com a autoestima, e ele começa a se aproximar, só que nesse aparente cuidado, sabe o que ele faz? Ele começa a ressaltar os defeitos do marido dela. Mas que eu não entendo como é que uma mulher como você, como é que um marido trata você assim. Aí ele começa, não, a intenção parece que é a melhor possível, demonstrar cuidado, só que ele começa a destacar os defeitos do marido. Aí quando começa a perceber uma insatisfação na mulher, aí ele se apresenta, se eu tivesse conhecido você antes, aí começa a jogar ideias. Gente, é o mesmo princípio do mercenário, o mesmo princípio, o mesmo espírito que atua para destruir, porque, gente, família e igreja só muda o contexto. Família é o vínculo sanguíneo onde a gente nasceu, igreja é o vínculo espiritual onde nós fomos gerados. O princípio é o mesmo, sendo que no âmbito terreno, ou melhor dizer assim, humano, a pessoa vai aparentar as melhores intenções, mas na verdade vai lançar informações para gerar um afastamento do cônjuge da pessoa. Muitas vezes acontece a mesma coisa no âmbito igreja. Eu descobri que você está ferido, eu descobri que você foi removido de tal função. Se você estivesse na minha igreja, você seria tão bem acolhida, tão bem acolhido. Gente, eu já passei processo, né, que tinha proposta de tudo quanto é lado. Só que a gente não se move por proposta, a gente se move por convicção, a gente se move com base naquilo que Deus diz para a gente. E eu não encontro nesse livro de capa preta nada que me faça sair da direção de Deus, simplesmente porque eu estou magoado. Então, cuidado com quem chega com aquele semblante de piedoso. Eu ainda prefiro a velha e boa sinceridade.